Bom dia, meus divos, tudo bem? Nesse sábado de manhã e vamos para mais uma live. Na live de hoje eu vou fazer com vocês a receita de cookies de cacau black, que é um dos meus preferidos. Eu adoro o sabor do cacau black, ele é um pouco mais amargo do que o cacau natural. E fica muito bonito, fica visualmente lindo esse cookie, eu adoro. E eu ainda vou colocar um pouquinho de café, que é opcional, mas eu acho que aí fica divino, fecha de vez. Amo chocolate e café, duas coisas num cookie só. E eu vou fazer essa receita aqui com vocês, tá? A quantidade de ingredientes eu vou avisar pra vocês que eu vou compartilhar no Instagram. Então não precisam ficar loucas tentando anotar, preocupados com isso, tá? No Instagram tem lá a listinha dos ingredientes que eu vou utilizar pra fazer essa receita. Então aqui eu tenho a minha batedeira, eu vou fazer a minha receita na batedeira, mas quem não tem uma batedeira pode fazer em qualquer recipiente que dê para colocar a massa. Eu, por exemplo, antes de ter a batedeira, eu fazia tudo nesse recipiente de vidro aqui. Era exatamente esse recipiente de vidro que eu fazia. No começo era um recipiente de plástico, depois eu investi nesse de vidro, né? Eu ganhei esse de vidro e comecei a fazer nele. E depois só que eu comprei a minha batedeira. Então, conforme eu fui vendendo, eu fui ganhando dinheiro. Conforme eu fui ganhando dinheiro, eu fui melhorando os equipamentos que eu tinha, que eu utilizava, tá? Então, não precisa se preocupar. Caso você não tenha uma batedeira como essa, você pode fazer a massa inteirinha na mão, se tiver um recipiente que caiba a massa. Então, eu tenho esse recipiente aqui, por exemplo, é um pote de 3 litros de vidro, tá? Um recipiente de 3 litros, dá pra fazer uma receita nele tranquilamente. Então eu vou começar. Aqui nesse pote eu tenho 350 gramas de farinha de trigo. Essa farinha aqui eu já peneirei, já pesei e já peneirei. Tem 350 gramas. Que farinha que eu usei aqui, gente? Farinha comum, branca, dessas que tem no supermercado. Pode ser da marca Anitta, da marca Renata, da marca que você gosta de usar, uma farinha de qualidade comum. Não tem segredo com a farinha, tá? Então aqui eu adicionei a farinha e junto com essa farinha eu vou pegar aqui a minha peneirinha e eu vou colocar nessa peneirinha. Aqui é o cacau black. Olha a cor dele, gente, ele é bem preto, por isso o nome é cacau black. E eu vou colocar esse cacau black aqui na peneirinha. Quantas gramas de cacau black? 30 gramas. Eu também vou adicionar o café, que é opcional, uma colherzinha, só um pouquinho de café, que eu vou colocar. E já vou adicionar aqui também o sal e o bicarbonato de sódio, tá? É colher de chá, uma colher inteirinha, cheinha de sal. Perdão, é meia colher de chá de sal e 1/4 de colher de chá de bicarbonato de sódio. Eu sempre confundo o nome dessas colheres, eu fico pensando. E agora eu vou peneirar esses ingredientes aqui na massa, na farinha de trigo. É importante peneirar porque, olha, sempre ficam uns gruminhos, né? E esses gruminhos, gente, na massa fica muito ruim. Imagina, você vai comer... Acho que vocês já devem ter passado por alguma experiência assim, de comer algum alimento e de repente você sente que você comeu um pelote de alguma coisa específica. Um pelote de farinha de trigo, um pelote de chocolate. Chocolate até seria gostoso, né? Mas um pelote de café não é legal. É igual quando a gente vai comer salada, a salada foi temperada ali com sal, por exemplo, e não mexeram direito. Aí você come assim, você sente, você pôs todo o sal num pedacinho de alface. Então a gente sempre peneira, tá? Porque pro cliente não ter essa experiência negativa com o nosso produto. Porque isso é o suficiente para fazer o cliente não querer comprar mais, tá? Então é importante a gente fazer as coisas direito. E agora eu tô misturando todos esses ingredientes, que são os ingredientes secos da massa. Eu vou misturar eles aqui. Olha, a farinha já tá ficando cinza. Tá parecendo cinzas. Cinzas mesmo. Olha que bonita a cor. Eu adoro esse cacau black. Nossa, Mônica, eu não achei esse cacau black pra comprar. Posso usar o normal? Pode usar o chocolate normal mesmo, o chocolate em pó. Aí, no caso, vocês usam chocolate em pó. Eu recomendo 100%, porque quanto mais
chocolate estiver mais gostoso, vai ser. Mais forte é o sabor, tá? Mas tem algumas pessoas que utilizam, por exemplo, Nescau. Eu não acho legal usar Nescau, principalmente se for para vender. Não é legal. A maior parte do Nescau é açúcar, tá? Então você vai ficar com cookie fraco, com um sabor de chocolate bem fraco e muito mais doce, enjoativo, porque a gente já vai adicionar açúcar nessa receita, então você vai mais no açúcar do Nescau, totalmente desnecessário. E nem é muito barato o Nescau, né, pra gente querer adicionar Nescau. Então vamos adicionar o cacau mesmo. Se não encontrar o cacau 100%, quer adicionar o 70%, pode adicionar 70%. 60%, desde que tenha uma porcentagem grande de cacau, tá? Quanto mais cacau tiver, melhor. Então aqui, misturadinho, vou deixar reservado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários, já que essa live está sendo gravada. Eu não consegui alguém para ficar com meu filho, então eu tive que fazer gravado, né? Porque criança pequena, né, 2 meses, se ele resolver chorar, se ele resolver que ele quer colo, se acontecer alguma coisa, tem que ficar com ele, né? Não pode simplesmente deixar. E eu não consegui ninguém para ficar com ele nessa live, então eu gravei para cumprir o prometido para vocês. Falei que ia ter receita nesse horário, tem receita nesse horário. Aqui, gente, eu tenho uma manteiga. Manteiga sem sal. Não, acho que essa aqui. Essa é com sal. Eu normalmente uso a sem sal. Acabou todas as sem sal. Então eu vou usar essa com sal. Eu não consegui no mercado ainda. Dá muita diferença, Mônica, usar sem sal com sal? Na nossa massa, eu sempre adiciono sal na receita. Então quando eu uso a manteiga com sal, eu não adiciono sal na receita, tá? É essa a diferença. Mas, Mônica, se então é só não adicionar sal, então por que você faz questão de utilizar a manteiga sem sal? Cada manteiga tem um teor de sal diferente, tá? E a gente não sabe quanto que tem esse teor, não tem controle sobre esse teor de sal. Então o que acontece? Eu estou usando aqui da Aviação, normalmente eu uso da Aviação, mas amanhã eu vou no supermercado e não tem da Aviação. Eu fico sem fazer cookie? Fico sem vender cookie? Não, eu pego de outra marca que seja de uma qualidade muito boa. Mas aí a quantidade de sal é diferente, então o cookie vai ficar com um sabor diferente, tá? Então é interessante a gente trabalhar de uma forma que a gente consiga padronizar o sabor do nosso cookie, para sempre que o cliente comprar tiver o mesmo gosto. Ele sempre quer o mesmo gosto, aquele mesmo sabor. Se cada vez que o cliente for comer o seu cookie tiver um sabor diferente, gente, isso cai muito as vendas. As pessoas gostam do que é previsível. Quando você vai comer sua comida preferida, você sabe qual é o gosto da sua comida preferida, você imagina o sabor na sua cabeça. É quando você vai comer, você quer exatamente aquele gosto, exatamente aquele sabor. Você não quer uma coisa parecida ou mais ou menos. Eu tô lavando a minha mão aqui, gente, toda hora. Por quê? Eu tô sem luva. Normalmente eu faço a live com luva, né? Acabou minhas luvinhas, eu vou comprar amanhã. Então, o que eu faço? Eu lavo a mão. É obrigatório vocês usarem luva? Não é obrigatório, eu falo isso, tá? Não tem luva, não gosta de usar luva, fica incomodada com a luva na mão, pode fazer sem luva, mas esteja sempre lavando a mão, sua mão tem que estar sempre limpa, tá? A higiene é muito importante. Eu adoro usar luva, né? Mas como a minha acabou, eu tô lavando a mão. Então, sempre vocês vão me ver lavando a mão por causa disso, tá? É importante. Então aqui eu tenho a minha manteiga, eu usei um tablet inteirinho de manteiga. Eu vou pegar uma faquinha e cortar ela. Vai ficar mais fácil na hora de bater. Essa manteiga minha, ela tá macia. O que é uma manteiga macia? É uma manteiga no ponto de pomada, uma manteiga em temperatura ambiente. Uma manteiga que tem por volta de 20 graus, tá? Ela não é uma manteiga dura, é uma manteiga macia.
uma manteiga quando ela tá dura é porque ela tá gelada, tá? Mas também não é uma manteiga derretida. A manteiga não pode estar derretida, porque aqui nós vamos misturar os açúcares com a nossa manteiga. E para quimicamente a molécula do açúcar se expandir, se aderir a molécula da manteiga, a gente começar a criar a estrutura da nossa massa de cookie, é importante que esteja na temperatura certa. Tem que ser temperatura ambiente, senão quimicamente não tem a relação, não gruda uma molécula de um com o outro, tá? E a gente não cria estrutura. Isso é muito importante mesmo. Eu sei que vocês vão encontrar na internet receita com manteiga gelada, receita com que faz uma farofinha, sabe? Receita com manteiga derretida, que fica bem molinho. Não é legal. Com a manteiga gelada, a manteiga não se mistura muito bem. Você sente o gosto da manteiga depois que o cookie tá pronto. Fica como se tivesse flotinhos de manteiga. Não é legal, não é gostoso, é muito gordurento. Não gosto, não recomendo, não ensino. E a manteiga derretida não tem essa união que eu falei química do açúcar com a manteiga da forma correta. É o que acontece, perde a estrutura da massa. Então na hora que você for assar os cookies, que for colocar no forno ali pra assar, o cookie não vai ficar altinho, gordinho, redondinho, que nem os que eu faço. Eles vão cair, ficar achatado. Não é legal. Não fica tão saboroso também. Não é só questão da estrutura. Não fica tão saboroso, não fica tão gostoso. E agora eu vou adicionar aqui na minha batedeira a manteiga, 200 gramas de manteiga, 150 gramas de açúcar cristal. Lembrando que todos os ingredientes estão no meu Instagram. Então, perdeu algum ingrediente ou se por acaso eu esqueci de falar, tá lá no meu Instagram, tá? E o açúcar mascavo. Então aqui eu tenho a manteiga com os açúcares e eu vou bater utilizando essa raquetezinha, tá? A minha intenção aqui é colocar ar na massa, a minha intenção é fazer uma estrutura bem gostosa para o nosso cookie, vai ficar bem bonito. E vou bater. Esqueci de ligar na tomada. Agora sim eu vou bater. Pronto, eu já bati. Vocês vão bater essa massa até ver ela mudar de cor. Aqui, ó, vocês conseguem perceber a diferença da cor? Que aqui tá mais escuro, aqui tá mais branco. Tá vendo? Aqui tá bem mais branco, bem mais claro do que aqui. Essa espátula tinha mexido na massa, né? Antes de bater, antes de chegar no ponto. Olha a diferença da cor. Ele fica mais claro, tá? Vai ficar mais claro, vai ficar fofo, vai ficar macio. Esse é o ponto da massa. Deixa eu mexer aqui. Tá bonitinho. Perfeito. Agora vamos passar para o próximo ingrediente, que é o... Vamos passar para o próximo ingrediente, que é o ovo. Um ovo, 50 gramas. Só colocar aqui e bater. E pronto. Quando eu adiciono o ovo, eu gosto de colocar na velocidade mais rápida para a massa não talhar, para a massa se misturar rapidinho, chegar no ponto certo. Então, como eu disse, quando a gente mistura a manteiga com os açúcares, a gente cria a estrutura da nossa massa de cookie. Quando a gente adiciona o ovo na nossa receita, a gente faz com que emulsifica, a gente faz com que essa estrutura se mantenha, mesmo depois que a gente adicionar os outros ingredientes, mesmo depois que o cookie estiver lá no forno assando, se mantenha toda essa estrutura. Aqui eu tenho, vou mostrar pra vocês o ponto da massa.
Olha que linda, bonita, maravilhosa. Olha, ela fica bem molinha, bem firme. Muito bonita. E o sabor da nossa massa de cookie vai ser cacau, né? O café é opcional, o ingrediente é opcional. Nossa massa vai ser de cacau, de chocolate. Aqui a nossa misturinha. Então eu vou adicionar agora a nossa mistura aqui com o sabor da massa, né? Que é o cacau com chocolate opcional, junto com sal, com bicarbonato e a farinha de trigo. A gente vai adicionando aqui. Pronto. É bem simples fazer a massa do cookie, né? Não tem nenhuma grande dificuldade. Tem que só ficar prestando atenção nesses pontos da massa que eu falo pra vocês, né? Quando bate a manteiga com açúcar, depois quando acrescenta o ovo. Agora, com a farinha de trigo, vou mostrar também novamente o ponto pra vocês. E é só prestar atenção bem nesses pontos, usar os ingredientes certos, na temperatura certa, como eu comentei, da manteiga tem que estar na temperatura ambiente. O ovo, é importante que o ovo esteja na mesma temperatura da manteiga, para a massa não talhar. A massa talhada é uma massa que os ingredientes não ficam homogêneos, que eles não se misturam da forma correta, então a massa não fica homogênea. E agora eu vou mexendo aqui. E já vou colocar na batedeira para finalizar, para ir mais rápido. Mas vocês podem finalizar na mão, só ir mexendo, 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 mexendo. Que vai chegar no ponto certo. Pronto. Eu mexo sempre na mão, para não sair voando farinha pela cozinha, mas dependendo de como for a sua batedeira, não tem essa necessidade. Você já pode jogar farinha de trigo e bater. Olha, agora vai ser bem rápido. Ó, tá começando a unir, tá começando a juntar, tá começando a ficar mais limpo aqui as laterais, tá pegando toda a farinha de trigo. A massa tá se unindo aqui no meio, ó, tá ficando mais escura. Observem, tá vendo? Limpou aqui a lateral. Tinha um monte de farinha de trigo aqui, ó, limpou a lateral, juntou no meio, chegou no ponto. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, tá vendo? Ela se une. Se você estiver fazendo essa massa com a espátula, você vai saber que é o ponto da massa quando a massa para de grudar no recipiente que você está usando para fazer a massa e na espátula. Se você nunca fez uma massa de cookie, talvez seja interessante você fazer ela à mão, ao invés de fazer na batedeira, porque assim você consegue sentir os pontos da massa. Você realmente sente o ponto da massa, muda. O peso muda, a textura muda. Né? Dá pra sentir mesmo quando a gente tá mexendo. Ou não. Se quiser fazer mais rápido também. Olha, a minha espátula não fica cheia de massa. Eu vou pegar essa massa aqui e mostrar pra vocês, ó. Ó, super maleável, ó, não gruda na minha mão. Super gostosa. A massa, gente, nesse ponto ela já tá pronta. Eu ainda vou adicionar nessa massa a farinha, mas ela já tá pronta. Ó, bonitona. Lindo demais, olha. Perfeito. Então agora eu vou adicionar o último ingrediente, que são as gotas de chocolate.
Eu uso chocolate meio amargo sempre. Sempre que me perguntam eu falo meio amargo, chocolate meio amargo. Por que eu uso sempre o meio amargo? Porque a massa vai açúcar cristal, vai açúcar mascavo, fica uma massa muito doce, a massa já é doce. Eu vou colocar um chocolate doce ainda. Tem gente que ainda usa aqueles chocolates hidrogenados, sabe? Cobertura, que, nossa, tem gosto de gordura com açúcar e não gosto de chocolate. Ah, pra mim não dá não. Tem que ser chocolate nobre, chocolate de verdade. O que é chocolate nobre? Talvez alguém já tenha se perguntado sobre isso. Talvez alguém nunca tenha escutado isso. O que é chocolate nobre? Existe o chocolate, certo? Todo mundo sabe o que é chocolate. Todo mundo já comeu chocolate alguma vez na vida. O chocolate, ele é um pouco caro, né? Não é uma coisa barata, não é que nem água. Preço de banana, que a cima fala, né? É uma coisa um pouquinho mais cara, o chocolate. Não é uma coisa que qualquer pessoa come. E aí, o que eles fazem para deixar mais barato? Eles pegam o chocolate e diluem esse chocolate em gordura, em açúcar. Então, eles pegam um pouco de chocolate, enche de gordura, enche de açúcar. Então, fica um monte de coisa e o chocolate dá um volume, né? Então, fica mais barato, porque essas outras coisas que eles colocam é bem mais barato do que o chocolate. Aí, eles vendem isso como chocolate. É chocolate de verdade? Não é. Só aquela partezinha pequena é chocolate. O resto que eles acrescentaram para dar volume não é chocolate, tá? Então, o que manda a legislação brasileira? Manda nomear isso nas embalagens, nos pacotes de chocolate, pra gente, consumidor, saber se aquilo lá é realmente o chocolate, né? Ou se é aquele monte de coisa misturada ali no chocolate para dar volume. E como é que ficou essa legislação? Quando está escrito só chocolate, ou quando está escrito chocolate nobre, é aquele chocolate mesmo, que é o que eu estou usando aqui, tá? E quando tem aquele monte de coisa que eles acrescentam para dar volume, então tem que colocar um nome. Ou eles colocam cobertura, ou eles colocam hidrogenado. Às vezes tá cobertura fracionada, mas tem esses nomes, hidrogenado, cobertura fracionada, tá? Quando tem esses nomes, você já sabe que aquele é um pouquinho de chocolate com um monte de coisa que eles colocaram ali no meio para dar volume e fica mais barato. Então sempre vai ser mais barato esse chocolate do que o chocolate nobre, o chocolate de verdade, porque tem um monte de coisa ali misturada que não é chocolate, que não é legal. E esse monte de coisa deixa um sabor residual, sabe? Porque é gordura, é açúcar. E quando a gente come, a gente sente o sabor dessas coisas. Então, não é legal. É mais barato, mas não compensa. Não compensa por quê? Vai ficar com gosto ruim o seu cookie. Vai ficar aquele gosto lá, gordurento. Sabe aqueles... Eu não sei se vocês já comeram aqueles peixinhos de chocolate pequenininho. Comia muito quando era criança, vendia bastante isso. Aquele peixinho de chocolate é chocolate hidrogenado, não é um chocolate ruim, né? A gente não fala que é um chocolatinho ruim. Aquelas bolinhas de futebol de chocolate também, é chocolate hidrogenado também, esse chocolatinho ruim, porque é um chocolate que diluíram um monte de coisa ali nele para ficar barato. Por isso esses chocolatinhos aí são bem mais baratos do que uma barra de chocolate, tá? Isso que é o chocolate hidrogenado. Por isso eu falo pra vocês, compre chocolate nobre, que é chocolate mesmo. Certo? Deixa eu colocar minha batedeira mais pra cá. E agora eu vou modelar esses cookies. Eu tenho aqui minha balança. Minha balança, gente, ó, eu coloquei ela dentro de um saquinho plástico, tá? Balança normal. Ou coloco no saco plástico, ou eu coloco no plástico, passo plástico filme nessa balança. Porque eu vou pegar a massa, vou colocar a massa na balança para pesar, né? Para que todos os cookies tenham exatamente o mesmo peso, o mesmo tamanho. Isso é muito importante. Outra coisa interessante da receita base, que eu sempre comento com vocês, é que a receita base, além de ser mais fácil a sua confecção,
de você precisar ter um estoque reduzido, né, um estoque menor, ser mais fácil na hora de trabalhar, evita cometer erros e coisas assim, é que todos os cookies feitos, né, com essa receita base, eles vão ter o mesmo volume, eles vão ter o mesmo tamanho, eles vão ficar com o mesmo formato. Então, quando eu for assar os meus cookies, mesmo que eu coloque vários sabores diferentes, desde que todos estejam usando a mesma receita base, todos vão ficar com o mesmo tamanho. Se eu pesar, todos vão ficar com o mesmo tamanho, certo? Quando você usa, para cada sabor de cookie, você usa uma receita totalmente diferente, com quantidade de açúcar, com quantidade de manteiga, com quantidade de farinha de trigo, o que acontece? Na hora que você coloca para assar, fica diferente. Uns vão ficar mais baixinhos, outros mais altos, uns mais achatados, mais redondos. Um vai parecer que está maior, porque tem mais ar ali dentro daquela massa do que o outro, sabe? Acontece essas coisas, essa grande variação. Então, mesmo que você pese todos para ter o mesmo peso, na hora de assar vai ter essa alteração, tá? Porque cada sabor você está usando uma receita diferente. E qual é o problema disso? O problema é o cliente ver isso, porque aí o cliente pega o seu cookie, né? Vai lhe encomendando de cada sabor, por exemplo. Aí ele vai olhar, um vai estar grande, o outro vai estar menor. Um vai estar alto, outro vai estar baixinho. E ele vai reclamar. Porque ele vai olhar e vai falar, eu paguei o mesmo preço nesses cookies, só que esse daqui veio a mais, esse outro veio menor. Sabe? Ele reclama. Ou por coincidência, você pega duas receitas diferentes, né? Duas receitas bases diferentes. Então, por exemplo, um de baunilha e um de chocolate. Aí uma pessoa compra de baunilha e a irmã, a amiga, a namorada, o irmão, o primo, alguém pega do outro sabor. E um fica mais baixinho e largo, o outro fica mais alto e redondinho. Nossa, um vai olhar para a cara do outro quando receber esse cookie em casa, né? Quando comprar esse cookie, e vai falar, oh, o seu tá maior que o meu. Por que o seu veio mais que o meu? Mesmo sendo o mesmo peso, tá? Porque ninguém vai pegar e pesar. Ninguém vai pegar uma balança e pesar para ver que tá com o mesmo peso. As pessoas vão olhar o volume, vão olhar por fora a aparência e vai achar que um é maior que o outro, não tem mais do que o outro e vão reclamar, né? Eu acho que vocês devem conhecer alguém. Normalmente irmãos têm essa briga, né? Ah, porque o seu tá maior que o meu, o seu tem mais que o meu. Então, tome cuidado com isso, tá? Quando você não trabalha com receita base, quando cada sabor do seu cardápio é uma receita totalmente diferente, é muito provável que vai acontecer de cada sabor ficar com um volume diferente, mais alto, mais baixo, mais redondinho e tal. E nos olhos do cliente isso é um problema enorme, enorme. Por isso a gente faz a padronização dos nossos produtos. É muito importante ter a padronização de produtos quando a gente vende, tá? Muito, muito importante. Em supermercados, não sei se vocês sabem, tem a padronização até de frutas, verduras. Então o que eu vou fazer aqui com vocês agora? Eu vou pegar a massa, vou colocar aqui na balança, eu vou pesar 70 gramas, que é o peso que eu estou vendendo os meus cookies, fazer bolinha e colocar aqui na assadeira. E vou fazer isso até finalizar toda a minha massa, então eu vou pegar essa massa, levar para a geladeira e ficar na geladeira por 24 horas. Depois eu vou levar da geladeira para o congelador, porque eu estou vendendo os cookies congelados. Ou então, quando sai pedido do iFood, o que eu faço? Eu pego do congelador, taco no forno, asso, embalo e já despacho com o motoboy. Certo? Então, vamos lá.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, pode deixar aqui embaixo, tá? Que depois eu vou ler e vou respondendo vocês. E eu vou aproveitar e já vou dar spoiler da próxima receita. Na semana que vem eu vou fazer receita com vocês em live. Não vai ser gravada, vai ser uma live. E a receita que eu vou fazer com vocês vai ser de matcha. Amanhã mesmo eu já vou comprar o matcha. É um pouquinho difícil de achar, mas em todo lugar que tem. Eu acho muito gostoso, mas não é todo mundo que gosta, né? É um alimento oriental, né? Matcha não é daqui, da nossa ocidente. Vocês vão encontrar bastante coisas de matcha, né? Lá do Oriente, China, no Japão, tem bastante coisas de matcha. Eles fazem bastante cookie de matcha também. Em poucos americanos e menos ainda aqui no Brasil. É um sabor bem diferente. É um sabor bem diferente. Eu amo demais matcha. Sempre que eu vou, minha mãe e minha irmã, elas vão com uma certa frequência lá pra Liberdade, em São Paulo. E sempre que elas vão lá, eu falo, traz matcha pra mim. Tudo que vocês acharem de matcha, traz pra mim, que eu amo, eu adoro. Eu adoro, adoro, adoro. Tudo esses chá com leite, sabe? Oriental. Nossa, eu amo. E lá tem de vários sabores, aqui na minha cidade. Onde vende, tem só o tradicional. Lá na Liberdade tem vários sabores diferentes. O que é esses sabores, né? Eles misturam coisas no matcha, não é apenas o matcha. Colocando bastante gota de chocolate. Lembrando que todos os ingredientes estão no meu Instagram. Se você acessar o meu Instagram agora, pelar os meus posts recentes, tem a lista de ingredientes, não só dessa receita, vocês vão achar a lista de ingredientes das outras receitas que eu estou fazendo em live com vocês, tá? Então tá tudo salvo lá, vocês podem ir lá verificar. Se tiver dúvidas, podem enviar por lá ou por aqui também. Ou quando eu abro a caixinha de perguntas, vocês podem mandar também. É interessante a caixinha de perguntas porque mais pessoas conseguem ver, né? E se a pessoa tiver a mesma dúvida que vocês, né? Então você sana a sua dúvida e ajuda a outra pessoa a sanar a dúvida dela também. Às vezes uma dúvida que ela nem sabia que ela tinha, né? Na hora que alguém pergunta, ela pensa, nossa, é verdade. E eu consegui aqui, gente, 14 cookies de cacau black. Olha a cor deles, a cor da minha assadeira. Ó, conseguem ver? A cor da assadeira, a cor do mármore aqui do forno. Black. O chocolate, ele já é cor do cacau mesmo, né? Dá pra ver bem nítido a diferença de cor. Se eu tivesse feito com cacau normal, teria ficado com a cor do chocolate. Ia ficar marronzinho. E não esse escuro, esse preto. É muito bonito, é uma cor muito chamativa, muito legal. Dependendo de como for a marca de vocês, a marca que eu criei combina bem o preto mesmo. Por isso eu uso o Cacau Black.
para vender, coerente com a minha marca, tá? E agora eu vou colocar na geladeira, tá? Embala na geladeira, geladeira 24 horas, pelo menos 24 horas. Essa massa na geladeira, ela dura 7 dias e no congelador 90 dias, tá? Então, vamos lá, vou congelar essas massas aqui. E até o próximo sábado. O próximo sábado vai ser live mesmo, tá, gente? Esse sábado aconteceu várias coisas assim que não consegui. As pessoas com quem eu confio para cuidar do meu bebê durante as lives não puderam ficar com ele, tá? Por isso eu tô gravando aqui para vocês. E gravando eu consigo dar pausa, eu consigo olhar ele e depois voltar, né? Com ele, se precisar pegar ele no colo, se acontecer alguma coisa, tenho que dar atenção, né? O bebê de 2 meses, eu realmente tenho que dar atenção pra ele. Se eu tô em casa confeccionando os cookies, tá? Eu consigo fazer um pouco com ele no colo, eu faço, paro, vou no meu tempo. Mas aqui em live, né, vocês não ficam meia hora vendo eu segurando o bebê no colo, tentando acalmar ele ou dando de mamar pra ele, né? Então, por isso eu decidi gravar essa live para vocês terem o conteúdo que eu prometi para vocês. Qualquer dúvida vocês podem mandar. E na próxima live já vai ter alguém cuidando dele, tá? Provavelmente a minha irmã. E aí a gente volta com as lives normal, tá? Muito obrigada para todo mundo que esteve aqui assistindo essa live. Esqueci de falar o tempo de forno, né, gente? Forno pré-aquecido, 15 minutos. O forno tem que estar quente quando a gente coloca o cookie. Bem quente, pré-aquece o forno, 15 minutos. Coloca o cookie na assadeira. Assadeira, forra com papel manteiga para não grudar o cookie na assadeira, tá? Coloca um papelzinho de manteiga ali. Coloca o cookie. Deixa um espaço entre um cookie e outro. Não deixa dessa forma aqui, tá vendo? Porque senão eles vão grudar um no outro enquanto estiver assando, tá? Na hora que você for tirar, ou vai quebrar, ou vai ficar rachado, ou vai ficar feio. Então, o que a gente faz? Deixa um espaço. Precisa ser um espaço muito grande. Dessa forma aqui, ó, por exemplo, uns 5 centímetros. Entre um cookie e o outro. Coloca pra assar 15 minutos. Eu deixo 15 minutos, porque eu tô assando cookies congelados. Seu cookie não foi congelado, seu cookie ficou só na geladeira por 24 horas, então você pode assar por 13 minutos. A diferença é muito pequenininha, né? Por isso eu gosto de trabalhar com os cookies congelados. E é isso, gente. Até a próxima live no sábado, sendo que terça-feira a gente também tem live, tá? No Lucrando com Cookies, onde eu falo sobre vendas. Aí é uma live específica sobre vendas, como trabalhar com os cookies e ganhar muito dinheiro com os cookies, tá? Então, até mais. Beijos!